Um dia após apocalipse, um dia após o fim do mundo, um dia após derrota do Goiás com mais de 38 mil pessoas no estado de Serra Dourada para a equipe do Paysandu. Paysandu mais uma vez castigou o futebol goiano, mais uma vez castigou o nosso futebol, levantou a taça aqui no estado de Serra Dourada, fez a festa e me levou 10 cestas básicas. Ainda não levou porque eu vou pagar daqui a pouco. Você do canal do YouTube, vai deixando o teu like no canal do YouTube. Vamos bater hoje 1000 likes, gente. Dá tempo. A nossa audiência já tá bombando. Alô, você do Pará, seja bem-vindo, viu? Curte de leve, gente, que a minha cabeça tá doendo. Eu nem dormi direito hoje. Nossa senhora, que coisa desagradável. Que povo deselegante. Vem na casa da gente, bate na gente. Nossa, que povo desagradável esse povo do Paysandu. E você, é claro, também torcedor goiano, vai deixando o teu like aqui no canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Debate das feras, oferecimento, mangueiras e conexões de qualidade são com a Vedacil. Seu distribuidor Gates, Vedacil, mantendo a sua máquina em movimento. A gigante do Centro-Oeste, a Centro Pisos, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Like Móveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. E Madeireira Tobias, o mundo da marcenaria começa aqui. 624006-4600, 624006-4600. Hoje comigo aqui na bancada, Danilo Dias, Maestro Tim, o nosso querido Matheus Carvalho e também o Jean Lopes. Deixa eu começar o programa aqui. Atenção, 1h09 da tarde. Atenção, meus amigos do Brasil. Deixa eu começar o programa aqui provando que goiano é homem de palavra. Provando que goiano é bicho homem, né? Que faz a diferença e que quando aposta alguma coisa, paga. Olha aqui, ó. Estou nesse momento clicando aqui no Pix do Edson Matoso, chave CPF. Olha aqui, ó, confira quem vai receber. Antônio Matoso tá aqui na tela do canal do YouTube. Tô mandando para ele R$800. Falei com ele hoje pela manhã, grande Matoso. Ele me disse que uma cesta intermediária que alimenta bem uma família por 30 dias custa R$80 em média. É a cesta top lá do Pará, de Belém do Pará. Então, como a gente apostou, 80 cestas, com a ajuda de vários amigos, vários companheiros, eu tô mandando agora. R$800, 10 vezes 8, dá, 80, dá R$800. Então tá aqui, ó, R$800 na tela do YouTube, revisar transferência, olha os dados aqui na tela, atenção, meu dinheirinho nada, né? O dinheiro aqui de vários amigos. Ei, gente, ainda bem que eu tenho amigo, eu tenho companheiro. Olha aqui, ó, tá indo meu dinheiro. Tá indo, gerando comprovante, pronto, foi embora. Olha aqui, ó, na tela do canal do YouTube. Antônio Matoso, R$800 agora. Está pago. Abrir aqui o comprovante. Coloca aí na tela do canal do YouTube. Comprovante da transferência. Cadê, gente? Coloca bonitinho aqui, ó. R$800 enviado com sucesso para Belém do Pará. Vai ajudar aí várias famílias por conta dessa aposta que eu fiz. Uma aposta maravilhosa. Uma aposta, que provou que eu realmente tenho amigos de verdade, E que, acima de tudo, movimentou a final da Copa Verde. Infelizmente, não será um Instituto Goiano de Caridade que vai receber essa doação, e sim o Instituto de Belém do Pará, mas está pago, viu, Matoso? Aqui é goiano, meu amigo, do pé rachado, aqui come piqui. Aqui prometeu, cumpre mesmo. Tá paga aí a aposta, grande Edson Matoso, que você leve aí esperança e alimento para várias famílias paraenses. Está paga aqui, a nossa aposta feita no microfone Band News. 1h12 da tarde, atenção trabalhador, você que está sentindo que o seu salário não está mais comprando o que comprava antes, isso é sinal de juros altos. Se você tem financiamento de veículo, dívida de cartão de crédito, não espere virar bola de neve, procure ajuda agora mesmo. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e consegue reduzir na hora a sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. 60 vezes de parcelamento, gente. 0800 999 0909 com a Negociar. É muito mais fácil. Eu nunca vi um cara dar uma doação com tanta alegria como o Romário Policarpo. Rapaz, ele mandou, mas assim, na alegria. Agora o Silmarzinho não, mandou chorando o Silmarzinho. Grande Romário Policarpo, Silmarzinho, todos os amigos aí que mandaram mensagem, que nos ajudaram, o Wallace da Facilitar Soluções Financeiras também, enfim, um abraço aí pra todos vocês, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, e a gente tá fazendo aqui um ato de solidariedade, ajudando pessoas que precisam, e que a gente faça isso cada vez mais. 1h12, meninos e meninas, o Goiás ontem, diante de 38 mil pessoas, foi derrotado na Copa Verde 2025, tá aí na tela, tragédia, apocalipse. O Goiás vencia a partida até os 49 minutos da segunda etapa. Uma falha terrível do Messias, foi lá e acabou tomando empate. E nas penalidades máximas, o Paysandu mais uma vez calou um torcedor goiano, calou aqui uma torcida de Goiânia, já havia calado 2 vezes a torcida do Vila, agora cala também a torcida do Goiás. Falar o quê? Talvez seja uma das maiores frustrações da história recente do Goiás,
Porque vergonha, gente, eu nem falo mais. O Goiás foi eliminado pelo Brasil em Copa Sul-Americana. O Botafogo da Paraíba já tirou o Goiás em Copa do Brasil, né? Então, assim, o Goiás tem disputado mais Série B do que Série A. O Goiás não ganha campeonato goiano desde a temporada 2019. O Goiás não ganha mais clássico do Vila, né? O Goiás não ganha mais clássico do Atlético. Então, assim, é vergonha. O Goiás tem se especializado nisso nos últimos anos. Agora eu tô falando de situação constrangedora, de situação, né, deprimente, porque ontem a torcida do Goiás comprou a ideia, lotou o estado de Serra Dourada debaixo de chuva, fez uma festa linda e ganhou de presente um vice-campeonato da Copa Verde. Maestro Tim, falar o quê dessa noite terrível, lamentável, apocalíptica do Goiás no estado de Serra Dourada? Boa tarde, escambau, né? Fala, maestro, fala aí comigo. Boa tarde, Thiagão, boa tarde, parabéns pelo seu ato, cumprindo com a aposta, e é isso mesmo que tem que fazer. Um grande abraço pra você, um abraço pros meus amigos Jean Lopes, Matheus Carvalho, Danilo Dias do Dedê, pra Eduardo Cabral, Pedro Leite, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News, das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, Thiago, eu gostaria de dar parabéns para a torcida do Goiás pela festa fantástica que fez no Serra Dourada ontem, mesmo diante de muita chuva, os torcedores fizeram a parte dele, faltou a parte dos jogadores do Goiás dentro de campo. E parabéns ao Paysandu, que conseguiu mais uma vez, foi agora pentacampeão da Copa Verde, e ao mesmo tempo, eu já não gostava da Copa Verde, Thiagão, e agora ainda bem que ela tá acabando, porque ela, para mim, ela trouxe mais prejuízo pro futebol goiano do que lucro. E ontem, mais uma vez, aquilo que a gente fala em questão de favoritismo não é sinônimo de vitória. Goiás, para mim, era o favorito, tinha um time melhor, jogou, para mim, teve mais oportunidade de vencer a partida, vencia, como você disse muito bem, ali até os 48, 49 minutos do segundo tempo, e para mim faltou muita sabedoria, inteligência para os jogadores dentro de campo, ainda mais numa decisão de campeonato, não se toma um gol da maneira que tomou, com vários erros, a 1 minuto antes do gol da equipe do Paysandu, a bola estava nos pés do Goiás, poderia ter segurado a bola lá no ataque, não tinha uma oportunidade tão clara assim para fazer o segundo gol, então não deveria ter arriscado, os jogadores tomaram a decisão errada em arriscar e tentar fazer o gol, acabou que passou a bola pro Paysandu, deu o contra-ataque, o Goiás ainda consegue novamente roubar a bola e toma a decisão errada, perde no meio, aí saiu o lance do gol com várias falhas ali, a do Messias muito grave, a bola passando ele teria que ter cortado, não cortou, o William Lepo não acompanhou o Cavalieri no segundo pau, o próprio Tadeu também não saiu, ficou na dúvida ali se o Messias ia cortar ou não, então vários erros e levou a decisão pros pênaltis. O Goiás ainda sai na frente porque o Rossi bateu muito mal, o Rossi bateu a lá Marcão, né, a lá Gonzalo, jogou a bola longe também, e o Goiás ainda não teve a competência para conseguir o título nos pênaltis, com 2 cobranças muito ruins, tanto do Gonzalo e também a do Marcão. Então fica mais uma frustração. Realmente foi inacreditável, o Goiás perdeu o título ontem do jeito que ele perdeu, dentro do Serra Dourada, já estava com as mãos na taça, o torcedor esmeraldino praticamente já li muitos comemorando, porque a gente não via essa força no Paysandu. O Paysandu já estava naquela módulo desespero, tanto que o Luizinho Lopes mexeu na equipe do Paysandu, ele terminou o jogo com a linha de 3 zagueiros, com o Leandro Vilela e o Giovani de meias ali e 5 atacantes. Ele foi literalmente por tudo ou nada e dando espaço e já com cansaço, porque o gramado pesado, você via que o time do Paysandu também já não estava tendo essa força para atacar e mesmo assim o Goiás conseguiu tomar aquele gol no final. Então, mais uma vez, Thiago, fica uma frustração muito grande pro torcedor esmeraldino, porque tá fora, pelo menos agora praticamente fora da Copa do Brasil, 95%, 96% aí de possibilidade de estar fora, porque nesse momento a gente não imagina o Goiás ganhando a Série B, né, para voltar à Copa do Brasil, então vai amargar mais um ano sem participar da Copa do Brasil, perdeu muito dinheiro e principalmente perde realmente essa questão da confiança com o torcedor, porque o que aconteceu no Serra Dourada ontem foi decepcionante pro torcedor esmeraldino. Lamentável, sob todos os aspectos. Gente, vai deixando o teu like, hein? São quase 1.000 aparelhos conectados e apenas 203 likes no canal do YouTube. Você paraense, tira onda, pode tirar onda, mas deixa o like no canal do YouTube, né? A onda faz parte, inclusive teve um amigo aqui que mandou até musiquinha. E ninguém cala esse chororô, chora o torcedor, o radialista, chora todo mundo. Não rimou não, mas tudo bem. É o Edmilson Lopes. Não, rimou sim, ó. Ninguém cala esse chororô, chora o time, chora o radialista, chora o torcedor. Rimou.
E ontem eu fiquei chateado mesmo, eu confesso pra você que eu fiquei muito chateado. Anderson Soares, Thiago Danilo Dias avisou. O Iago Rodrigues, Versapo chorando não tem preço, meu amigo. Jefferson Saraiva, perdeu 5 milhões o Goiás. Matheus Afonso, Thiago, todo mundo tenta, mas só o papão é penta. O Vila sempre tá mandando mensagem aqui, também tá zoando com o Goiás. Renan de Souza, Thiago, você acha justo o torcedor do Vila Nova zoar o Goiás, sendo que nunca ganhou a Copa Verde? Não, não acho. Mas faz parte, né? Faz parte. O do Goiás zoa do Vila, o do Vila zoa do Goiás e vida que segue. Isso é futebol e tá bom demais da conta. E eu gosto demais disso. E vida que segue. Bom demais, cada um zoando, né, do jeito que acha, com as armas que tem. E a gente fica feliz do mesmo jeito. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita, todos os dias da semana em todo o país. Temos um núcleo especial para o agro, injeção a diesel, 3576-3646. No Acelera Obra da Gigante do Centro-Oeste a Center Pisos, você encontra ofertas arrasadoras e tem promoção. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. São mais de 600 modelos. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. São 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. E Link Telecom. A sua conexão direta é tratada com toda a importância que ela merece. Tem instalação de graça. Venha para a seleção brasileira da conexão, com velocidade de até 1000 megas. Vai de Link Telecom. 100% fibra, 100% Goiana. Dudu Marinho tá ligado com a gente, Thiago Chorão, Igor Sampaio, torcedor goiano, é modinha. Você viu a modinha ontem, né, Igor Sampaio? Serra Dourada lotado, inclusive deu mais do que deu no jogo do Paysandu. O jogo da Mucura deu 32 mil pessoas, ontem 38 mil pessoas, o estádio completamente lotado. Completamente lotado. Aí esse negócio de Mucura aqui, pra você que fica ofendido, falei com o Edson Matoso hoje pela manhã, ele disse que já tem uma ideia lá com o marketing do Paysandu, para que eles adotem a Mucura, por conta desse negócio que a gente fez. Legal, ué. Então tem essa possibilidade, sim, de que a Mucura seja brevemente, né, oficializada como mascote do Paysandu, graças ao trabalho de incentivo que a gente fez aqui na Band News Goiânia. Mas enfim, Matheus Carvalho, o que você me fala desse momento vergonhoso, cara? Vergonhoso. O que aconteceu ontem no estado de Serra Dourada foi vergonhoso sob todos os aspectos. Eu tô falando aqui de um time, Matheus, que quando ele pegava jogos decisivos como era o de ontem, o Goiás atropelava no estado de Serra Dourada. E ontem o Goiás jogou mais que o Paysandu. O Goiás teve mais oportunidades que o Paysandu. O Paysandu foi pro modo desespero e quase que perde o jogo. Era pro Goiás ter feito, inclusive, 2-3 na primeira etapa. Não fez. O que o Paysandu fez? Time de camisa pesada, time copeiro. É copeiro, sim. Paysandu é copeiro, é o rei aqui do Serra Dourada. Tem que falar a verdade. Passou por cima do Vila 2 vezes, meteu 10 no ano passado. Esse ano pega o Goiás com o estado de Serra Dourada, ganha também, lotado. Ganha nos pênaltis, enfim, mérito pro Paysandu. A gente tem que lavar a boca aqui e pedir desculpa pelo que a gente falou. Tem que ser humilde nesse momento, humildade. Humildade. Coração tá dilacerado, tá sofrido. Mas a gente tem que ter humildade. Matheus, o que você fala nesse momento de consternação, nesse momento de revolta? A torcida do Goiás tá revoltada, cara. Ontem pegou chuva, né, terrível, lamentável, e o Goiás perde nos pênaltis mais uma vez um título importante diante do seu torcedor. O que essa derrota representa? Qual o peso dessa derrota para essa história recente da equipe esmeraldina? Fala comigo, Matheus Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde aos companheiros de trabalho, boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, para mim, representa um momento de reflexão lá dentro do Goiás, né? Porque durante esse período, né, pós primeiro jogo da Copa Verde, da final da Copa Verde, a gente, pelo menos eu analisei muito mais as deficiências da equipe do Paysandu do que propriamente aquilo que o Goiás poderia demonstrar vergonhosamente para o seu torcedor, como aconteceu ontem, né? Porque dentro daquilo que eu coloquei como defeito do Paysandu, de fato aconteceu. O futebol apresentado pelo Paysandu ontem foi o mesmo que ele apresentou contra o Vila Nova na semana passada. Foi exatamente o mesmo. Um time que não tem uma transição rápida da defesa para o ataque, muita bola alçada, ainda não sabe se é o Nicolas titular, se é o Benítez. Eu não vejo os jogadores com muito carinho em cima do Luiz Lopes, do Luizinho Lopes. Isso aí eu posso estar até enganado, mas aí é dentro do que eu vejo em jogos. Então eu analisei muito em cima disso. Mas eu não imaginava que o Goiás passaria a vergonha que passou, né? O Goiás ontem foi uma vergonha. Foi vexatório. Um time completamente morto. Um time apático. Um time que não entrou na final
com o espírito de final, né? Eu tava acompanhando aqui da rádio o pré-jogo, cara. Movimentação do torcedor, cara. Famílias, crianças, idosos, todo tipo de torcedor que imaginar estava ontem no Serra Dourada, empurrando, torcendo. Daqui da rádio dava pra escutar bem, né, os gritos da torcida. E nada, absolutamente nada aconteceu. O time não reagiu a absolutamente nada. Então é um momento de reflexão, Thiago. Eu acho que não vou ficar batendo na tecla de Andrina, porque já estamos no meio do ano praticamente. E mudar de diretor de futebol pra mim não adianta em absolutamente nada agora, no final do ano, sim. Né? Que aí é um planejamento para o ano seguinte. Mas hoje, cara, eu vejo que é muito mais a situação de mudar algumas peças. Marcão não pode vestir a camisa do Goiás. Madeira. Cara, madeira hoje no futebol não existe mais. Mas é camisa pra dentro e chuteira preta. Não, isso não tem mais no futebol. Então tá ultrapassado, não dá conta. A madeira que ele deu, a bola deve ter caído hoje cedo em algum lugar daqui de Goiânia. Então jogador como esse não pode vestir a camisa do Goiás. Então eu acho que a reflexão que ela tem que ser feita é muito mais em cima dos jogadores que dá pra contar para o resto da temporada. E aí, para o torcedor, cara, algum dirigente pedir desculpa, né? Dar um voto de confiança, não é a primeira queda, mas tem que lutar, tem que continuar persistindo. Ainda tem toda uma Série B pela frente, né? Que o Goiás começou razoavelmente bem. Então, assim, é esconder essa vergonha e voltar pro Campeonato Brasileiro. 1h25 da tarde, gente, 1.100 aparelhos conectados no canal do YouTube. 1.100 aparelhos conectados no canal do YouTube, que a audiência é essa. Obrigado também a você do FM 90.7, Pesquisa Ibope mês passado confirmou. Debate das Feras lidera de forma absoluta a audiência no segmento Futebol e Notícia. Muito obrigado, gente, pela audiência maravilhosa. Band News Goiânia na cabeça e no coração do povo. E você da live do YouTube, te inscreva. Tem muito paraense que tá vendo a gente aí e não é inscrito ainda no canal. Vocês são muito bem-vindos aqui, viu, gente? Muito bem-vindos mesmo. E a gente precisa dessa união, a gente precisa cada vez mais que as periferias do futebol brasileiro estejam juntos. Eu até falava isso aqui com o Matoso, e de coração, Matheus, você tá até convidado, acho que a gente, no próximo jogo aí do futebol goiano, seja do Atlético, do Vila Nova ou do Goiás, lá em Belém do Pará, vamos fazer aqui uma força para que a gente vá lá. A gente foi convidado para estar presente lá na TV Grão Pará, que é o SBT lá de Belém do Pará, né? O nosso amigo Magno também lá da Rádio Clube nos convidou, para que a gente possa aproximar. A gente precisa ter ideias juntos. Olha o que nós fizemos, a Band News Goiânia com o SBT lá do Pará, a gente movimentou a decisão da Copa Verde, com esse negócio da aposta. Da verdade, então, a gente precisa trabalhar de forma mais conjunta, sabe por quê? Nós somos vítimas do mesmo mal. A gente é vítima da periferia do futebol, a gente é motivo de chacota do eixo Rio-São Paulo, né? A gente não é respeitado, os nossos clubes não são valorizados, os clubes do Pará também não são. Então, quando a gente tem o mesmo problema, o que a gente faz? A gente se une em busca de soluções comuns. E essa Copa Verde, Matheus, ela provou que ela tem um potencial gigantesco. Gigantesco, ela é bem organizada, né? Cara, colocamos quase 80 mil pessoas, 32 mil pessoas no Mandicampo do Paysandu e ontem 38 mil pessoas. Foi um sucesso de bilheteria, ou não? Não, sem dúvida alguma, cara. Sensacional. Não, em relação a isso, Thiago, e todo mundo sabe que eu acompanho muito futebol lá do Pará, gosto demais das torcidas, tanto do Paysandu quanto do Remo. Inclusive, hoje eu dei uma cornetada boa lá no N. O N, pra quem não conhece, ele é do Legado Azulino, meu irmão, meu amigo. Mas, cara, cá entre nós, Thiago, a gente tem que fomentar a rivalidade com o futebol do Pará, sim. Você sabe por quê? Porque a gente não vai fomentar a rivalidade com o eixo Rio-São Paulo, a gente não vai fomentar a rivalidade com os times lá do Rio Grande do Sul. De Minas. Não vai. Então a gente tem que ter um atrativo. Então, tomara que tenha outras apostas, né? Tomara que essa rivalidade ela continue sempre de uma maneira saudável. Cresça. É como eu falei, eu tenho muita amizade com o N. Daqui a pouco os times aqui vão jogar contra o Remo. Antes de ontem eu falei com o Marcelo Guedes também, que ele cobre, né, a equipe do Paysandu. Passei meu telefone para ele, falei, cara, se você vier para Goiânia, pode contar comigo, se precisar de internet também, a gente pode estar te auxiliando. O Matoso também, que é uma pessoa muito querida, né, o pessoal lá do Fute Pará, do Instagram do Fute Pará,
sempre comunicando com eles também. Então, cara, é bom ter essa rivalidade, entendeu? Não é uma situação de falar assim, o pessoal goiano não gosta do paraense, o pessoal paraense não gosta do goiano. Cara, não é isso. É uma rivalidade que é saudável no futebol. Necessita disso. Então eu fiquei muito feliz com essa movimentação toda. Uma Copa Verde que sempre foi extremamente morta. Foi sucesso nessa temporada. Essa temporada foi show de bola. Foi show de bola. Então, justamente por essa movimentação nossa. Então, quero mandar meu abraço pro pessoal lá do Fute Pará, pro Marcelo Guedes, pro N, pro pessoal lá da Rádio Clube, né? O Rui Guimarães até comentou hoje sobre a aposta. Então, assim, um forte abraço a todos eles e as portas estão abertas, não só do nosso estado, mas também da nossa rádio. Escancaradas. 1h29 da tarde, CL Ferramentas Atacadista do Construtora, linha completa para tua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis. Pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 3932-4545. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? Venha para a líder de Goiás, GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Acelera a obra da gigante do Centro-Oeste a Centripisos. São mais de 600 modelos para você. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Bater Shop. Mega promoção, gente. Bateria Sedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Roberto Pizarro, vai deixando o like, gente. Thiago Vergonha afirmar que o Serra Dourada estava lotado. Vai desmentir as imagens do próprio Goiás? Roberto, você tem que reclamar com o pessoal que faz o borderu. Não é comigo, não. Eu não mexo com esse negócio. Eu tô dando aqui o que foi divulgado. Eu acho que no jogo do Vila Nova tinha mais gente. E eu explico aqui os motivos pelos quais eu digo isso que eu tô afirmando agora. Primeiro ponto, a parte da torcida do Paysandu estava vazia. A gente tinha no máximo lá uns 300 paraenses. No máximo. O lado do Goiás também, a parte da cadeira norte, né, Tim? Não estava lotada. A esquerda das cabines de rádio, não a cadeira estava norte, lotada. O cantinho, a ponta lá das cadeiras, não tinha estava algumas lotada. vagas ainda. Só que assim, por exemplo, a torcida do Anápolis colocou 4.000 pessoas no Serra Dourada. A do Paysandu colocou 300. A parte de visitante no jogo contra o Anápolis... A diferença foi gritante. A diferença foi grande. A do Anápolis tinha muita gente. Ontem, realmente, a torcida do Paysandu era pequena. Mas foi um show maravilhoso. A torcida do Goiás fez ontem, você tá doido. Durante o jogo, a festa do torcedor esmeraldino foi fantástica. Foi uma festa linda. Arranjaram uns balões lá e ficou muito legal. Aquele foguetório, show pirotécnico. O show de iluminação foi maravilhoso. Também. Foi bem bacana. Foi uma festa linda. 1h31 agora, deixa eu trazer aqui para a roda também o nosso Jean Lopes. Jean, mais uma vez o Goiás perde a final, mais uma vez o Goiás passa vergonha diante da sua torcida. Porque é uma vergonha, gente. É uma vergonha. A gente tá aqui bonzinho hoje com o futebol do Pará, mas eu continuo com aquela ideia que eu trouxe. Os momentos são muito diferentes, tanto que o Luizinho Lopes deu uma entrevista pra gente aqui exclusiva, trabalho maravilhoso do Igor Santiago, e o que o Luizinho fala nessa entrevista? Tomara que um dia o Paysandu tenha o CT que o Vila tem. Então, assim, cara, do ponto de vista estrutural, não tem comparação. Nós estamos, de fato, em outro patamar. A gente tem jogado a Série A, eles não têm jogado, né? A gente tem conquistado coisas em relação a nível nacional. Não conquistado título, mas eu falo assim, participações, né? Por exemplo, recentemente o Atlético chegou a uma fase de quartas de final de Copa do Brasil, a semifinal da Copa Sul-Americana, e o futebol do Pará não consegue isso. É um futebol de gente muito apaixonada, de muita gente, de muita paixão, de muita loucura, mas os dirigentes são incompetentes, né? Essa que é a grande realidade. Mas enfim, o que você fala e qual o peso de mais uma derrota do Goiás diante de mais de 38.000 pessoas no estado de Serra Dourada nessa decisão da Copa Verde 2025? Fala comigo, Jean Lopes. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde aos amigos, companheiros, o Matheus, o Tim, o Danilo. Boa tarde especial ao querido ouvinte da Rádio Band News FM das Feras do Esporte. Tiago, o que eu vi ontem no Serra Dourada foi a constatação de tudo que eu venho dizendo nesse tempo todo. Mostrou a grandeza do Goiás enquanto clube, enquanto instituição, enquanto detentor de uma torcida imensa. Numa quarta-feira, às 9h da noite, sob chuva, disputando um campeonato sem muita expressão, que é a Copa Verde, o Goiás colocou 40.000 pessoas, né, arredondando quase 40.000 pessoas dentro do Serra Dourada, e o Goiás colocou 40.000 pessoas sozinho,
Porque o Paysandu tinha 100 almas penadas lá, 200 almas penadas no máximo, torcendo para o seu time, né? Os torcedores do Papão. Então, é a grandeza, porque o torcedor do Goiás sabe da limitação do time. O Goiás, historicamente, está tendo talvez o seu pior time na história, em termos técnicos, né, de elenco. Mas a grandeza do Goiás, ao meu ver, está intacta, e mostrou isso ontem. Quantas vezes nós vimos times maiores perder para times menores em finais de campeonato? Eu posso citar aqui alguns exemplos. O Flamengo perdeu para o Santo André, uma final de Copa do Brasil no Maracanã. O Fluminense perdeu para o Paulista. O Botafogo perdeu para o Juventude, finais de Copa do Brasil. Então, o fato do Paysandu ter ganhado, e ganhado com mérito, porque soube jogar a decisão, mas o fato do Paysandu ganhar do Goiás não quer dizer que o Paysandu é o dono do Serra Dourada, é o dono do Goiás, é o bicho papão, nada disso. O Paysandu tem 20 anos que não ganha um jogo sequer do Goiás Esporte Clube. Ontem tomou um vareio de bola até os 30 minutos do segundo tempo. O Goiás poderia ter feito 2, 3, 4. E, infelizmente, seus atacantes são muito fracos tecnicamente, a maioria deles. E o Goiás não matou o jogo quando poderia matar até com uma certa facilidade. Mandou uma bola na trave no primeiro tempo, 2 cabeçadas, uma do Gávea e outra do Messias, que as bolas passaram raspando a trave. Depois, o Pedrinho, que foi o melhor jogador em campo disparado, um jogador acima da média do futebol goiano hoje, perdeu um gol quando ele deveria ter estado cruzado, chutou por dentro. O Arthur Kaique perdeu 2 gols debaixo da trave. E o Paysandu, em momento algum, ameaçou o gol do Goiás. No final, achou um gol, num cruzamento até sem muita pretensão do Rossi. A zaga do Goiás falhou o Messias, falhou o William Lepo, e o Paysandu empatou. Aí nos pênaltis tudo pode acontecer. O Goiás tinha tirado seus jogadores mais técnicos, os batedores, ficou a encargo de 2 grossos, que é o Gonzalo e o Marcão, 2 jogadores que jamais poderiam estar vestindo a camisa do Goiás, estão vestindo. E aí, nos pênaltis, o Paysandu foi mais bem sucedido, inclusive perdeu o primeiro pênalti. Então, ontem não era mesmo o dia do Goiás, foi o dia do Paysandu, mas nem por isso eu vou mudar qualquer tipo de opinião. O Goiás era favorito, o Goiás é melhor, o Goiás é maior. Se futebol tivesse justiça e não tem, o Goiás deveria ter saído vencedor dessa partida por 3 ou 4, mas futebol a gente sabe que não tem esse tipo de coisa. Você tem que mandar a bola para a rede. Não mandou, perde o jogo. O Brasil contra a Croácia em 2022, dominou a Croácia, fez 1-0, poderia ter feito mais gols, faltando 5 minutos para acabar a prorrogação, levou um gol bobo lá e a Croácia venceu o Brasil nos pênaltis. A Croácia é melhor que o Brasil, 5 vezes campeão do mundo? Não é, nunca foi e jamais será. A mesma coisa é em relação ao jogo de ontem. O Paysandu é muito inferior ao Goiás, tecnicamente, mesmo o Goiás tendo o pior time de sua história, tecnicamente falando, o Paysandu ainda assim é inferior, e o jogo mostrou isso. O resultado não foi o que o Goiás queria, mas o jogo mostrou que o Goiás é superior. O Goiás colocou 10 mil pessoas a mais que o Paysandu colocou no jogo de ida, mostrando que essa balela de comparar a torcida do Paysandu com o do Goiás é patético, é ridículo. Né? O Goiás não está tendo grandes públicos, porque ele joga na Serrinha, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Quando joga no Serra Dourada, mostra o gigante que é. Né? Infelizmente, agora o Serra vai parar para reforma e o Goiás não pode dar continuidade. A festa da torcida do Goiás ontem foi maravilhosa, antológica, não foi aquelas cafonices de mosaico, que você faz o mosaico, aí acabou, o time entrou em campo, você fecha o mosaico e acabou, ficou por isso não, por isso mesmo. O Goiás ontem mostrou bandeiras, bandeirolas, aqueles balões, foguetórios, faixas, torcida vibrante. Goiás ontem, Thiago, enquanto instituição, mostrou o quão grande é. Agora o time, os jogadores, o elenco, realmente é pequeno, é fraco e ainda assim é superior ao elenco do Paysandu. 1h37 agora, debate das feras, oferecimento Hiperboreira, qualidade e procedência, tudo do jeito que você precisa. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Aniversário da Vesa Renault tem Duster Intenso, SUV com robustez e um espaço maravilhoso, com taxa zero em 24 meses. Aniversário da Vesa Renault, venha celebrar essa data na Praça Nova Suíça.
E também a Aprovel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito. Assistência 24 horas em todo o país. A Aprovel, 629-9966-9909. Vai deixando o teu like, povo querido. Alô, você do Pará, você de Goiânia, você de Goiás, você do Brasil. Like, a gente precisa bater hoje aqui 1000 curtidas, né, para nossa Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. 1h38, Danilo Dias, por que o Goiás, mais uma vez, envergonhou a sua torcida e não levantou a taça da Copa Verde? Ah, e um detalhe, hein? O Goiás, pela segunda vez consecutiva, deve ficar de fora da Copa do Brasil. Tiago, por que você está falando isso? Vocês acreditam mesmo que com esse time pífio, com esse time horroroso, com esse time covarde do Goiás, porque os caras ontem foram covardes. Eles não deram conta. Com Gonzalo Freitas, grosso, Marcão, esse Marcão tem que ser mandado embora do Goiás hoje. Esse cara não tem capacidade para vestir a camisa do Goiás, não. Volante horroroso. Goiás que já teve Josué, que já teve Marabá, que já teve Thiago Mendes, revelação da base, que já teve Luvanor, né, que já teve Carlos Alberto Santos, o Espirro. Widemar. Pelo amor de Deus. Reidner, já jogou com a camisa do Goiás. Então assim, cara, dá licença, Marcão. Vai-te embora, meu filho. Não faz isso com a gente, não. Você não tem capacidade pra vestir a camisa do Goiás. O Goiás é muito pra você, pro seu futebolzinho fraco. Mas enfim, Danilo, qual o peso de mais uma vergonha, mais uma derrota diante de mais de 38 mil esmeraldinos no estado de Serra Dourada? Fala, craque. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira pra você. Uma boa tarde especial ao ídolo e maestro Carlos Eduardo Tim. Boa tarde também ao Matheus, ao Jean. E uma boa tarde especial à torcida do Paysandu, o pessoal do Pará, do norte do nosso país, que está aí nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço também para quem está nos acompanhando aqui nesse canhão de audiência, que é a Rádio Band News FM. Tiago, você não quis me ouvir ontem, né? Cravamos aqui que o Paysandu merecia respeito. Eu não sou bruxo, né? Eu não mexo com bruxaria. Cuidado, bruxaria, uai. Que isso? Eu não gosto disso também. Eu não mexo com bruxaria. Não, meu amigo. Não. O cara falar que vai dar pênalti. O cara falar que vai dar pênalti é bruxaria, meu amigo. É caldeirão, aí é búzio. Eu não mexo com esse negócio, não, meu querido. Respeito quem mexe, mas não mexo. Eu mexo com Deus, o único que eu sirvo, que tá lá em cima. É só Jesus Cristo pra mim, nada de bruxaria, zero. Foi um comentário que eu fiz, fui feliz no ato. Então, você não quis me ouvir, quis apostar 10 cestas básicas, quis menosprezar, entre aspas, o Paysandu. Cuidado, esse time sabe jogar competição. Então, foi o que foi, mas o Goiás não perdeu o jogo ontem, afinal, naqueles minutos que o Messias deixou passar, o Marcão que bateu mal o pênalti. O Goiás vem perdendo alguns duelos, alguns jogos há muito tempo, e a gente vai levando e deixando passar as coisas pela grandeza que o Goiás conquistou ao longo dos seus anos. 28 títulos no campeonato estadual. Então, a camisa estava falando mais por si. A camisa do Goiás é pesada, você usou mesmo esse termo aqui. O Goiás tem camisa, tem tradição, só que nós vemos a tradição no futebol deixando cada vez mais. Vemos uma seleção que é pentacampeã do mundo, não conseguindo chegar sequer nas semifinais de uma Copa do Mundo. Tem tradição, tem 5 títulos, mas se não tiver futebol, se não tiver um trabalho sério, se não tiver um trabalho estrutural, bem feito, nada disso acontece. O Goiás de 2019 para cá, ele não consegue sequer ser o melhor do seu estado. Um estado que, se vamos pôr aí com todo respeito aos outros times, devemos ter 3, 4 times que brigam pelo título. Ele não consegue ser o melhor dentro do seu estado, no qual ainda é o detentor de 28 títulos. Nos últimos anos, 2019, vice-campeão. 2020, 5º lugar no Campeonato Goiano. 2021, 7º lugar no Campeonato Goiano. 2022, vice. 2023, também novamente vice. 2024, 5º lugar. E nesse ano, 4º colocado. Os números estão aí para quem quiser buscar. E nesse período, 2 rebaixamentos ainda para a Série B, posições na Série A que não é digno do tamanho que dizem ainda que tem essa camisa do Goiás. Beleza, construiu uma história, construiu um legado. Mas o que vem fazendo com essa história? Será o que vem construindo de 2019 que o Goiás não consegue sequer ser o melhor do seu estado para cá? O que o Goiás anda conseguindo ganhar? Se ele não consegue vencer o seu campeonato regional, o seu campeonato local do seu estado, vencer uma Copa Verde nesse período, tudo certo, mas é muito pouco para tal grandeza que dizemos que o Goiás tem.
Então tem que fazer uma reflexão. Ah, não, Danilo, aí você Tem que me fazer uma reflexão desculpa, mas profunda. não, Deixa eu você me concluir meu desculpa. comentário. Não, mas o cara contestar aqui a grandeza do Goiás, eu não Deixa eu permito, meu concluir amigo. meu comentário. Não, eu não permito, não. Como que você está contestando a grandeza do Goiás, meu querido? Tudo que o Goiás está passando aí é passageiro. O Flamengo ficou quanto tempo sem levantar taça? Beleza. Você questionou a grandeza do Flamengo naquele momento? Beleza, é sua opinião. Ah, Posso pelo amor de terminar meu Deus, raciocínio? Danilo. Não, Primeiro me você falou ajuda. que é bruxaria. Bruxaria eu Não, não me vejo ajuda. com Não, isso e você nem arriscou. Eu queria que você postasse também quando você erra, igual você errou na final do Thiago, Campeonato Goiano, que você falou que o Anápolis seria campeão. falar uma Você coisa. só posta Eu não quando você tô- acerta, eu ué. não tô aqui, Posta tem lá- quando você erra também, eu não ué. retiro, eu não bloqueio meu Instagram, tá lá tudo aberto. Não, mas aí é um Eu não direito tiro meu, os meu cortes. filho. Posta Beleza. quando você erra também, Aí ué. eu posto e Você tá só lá. posta Eu quando você aceito as acerta, ué. críticas, eu aceito as críticas. Eu não tô aqui pra acertar não, cara. Você falou que o Anápolis seria campeão. Beleza, errei, mas eu falei com a Anápolis Olha, também por que eliminaria você não o Atlético. postou também? Você só posta Tá quando lá, você acerta. Tá lá, não tiro, eu não bloqueio meu Instagram, eu não tiro os vídeos, eu deixo lá. Estamos aqui pra sujeito a errar, somos suscetíveis ao erro. Jesus Cristo, que foi o cara mais correto do mundo, o nome maior de todos, foi crucificado. Quem sou eu? Quem sou eu pra não ser crucificado? Eu vou errar, vou acertar, mas eu tô aqui pra aprender. Agora é o seguinte, o que eu tô trazendo aqui são dados, são números que estão aqui, Thiago, que essa gestão do Goiás tá horrível e prova Aí por disso isso são o Goiás os ficou números. pequeno. Não disse que o Goiás ficou pequeno, eu disse que nós temos que fazer uma análise de reestruturação do que vem acontecendo ao longo dos anos. Cara, dá uma olhada nos últimos jogos do Goiás só na Série B. Contra o Amazonas o Goiás vence, mas sabe quantos duelos o Goiás ganhou no jogo? No jogo todo? Eu tenho os dados aqui, Thiago, vou te falar. Ele disputou 22 duelos de bolas aéreas, ele ganhou 8, ou seja, ele perdeu 12. Vamos mais, vamos além. Tem os jogos contra o Operário, que o Goiás sai vencedor em 3 minutos, 2 gols espíritas. Tem o jogo que ele perde pro América Mineiro e os gols que ele sofre pro Vila Nova. O Goiás não tem força física, o meio-campo do Goiás não consegue ganhar, são duelos e números. É só buscar e pesquisar, se quiser eu ofereço pra você depois os números dos duelos que o Goiás consegue vencer nos jogos. Raríssimos o Goiás consegue. O Vila Nova pode não ter qualidade técnica melhor que o Vila, mas os caras vão lá e atropela. Olha os gols, olha o gol do Arilson. Tinha 4, 5 jogadores do Vila ali pra atropelar o Gava. A bola foi tão forte. Quantas edições de Série A o Goiás jogou nos últimos anos e quantas edições de Série A o Vila Nova jogou? Acabei de citar Traz pra comparação então, acabei aí. de citar um exemplo. Traz pra comparação, Danilo. Quantas vezes a seleção brasileira então jogou a Não, Copa meu do amigo, Mundo? não, calma aí. Você tá sendo Tá falando você tá que sendo um cara aqui camisa que vai nesse ganhar momento coisa, não você ganha tá mais, comparando, Thiago, ok? não ganha Você tá mais. comparando. Então compara completo. Quantas Série A's o Goiás jogou nos últimos 10 anos e quantas o Vila jogou? Não, aí o Vila não jogou nenhuma série. Eu tô só mostrando então- os gols que o Vila então compara fez no tudo. Goiás. Mas não vamos Compara falar do Vila, tudo, não. então. Então vamos lá no América Mineiro, que o Goiás perdeu pro América Mineiro. O Marcão, quantos duelos ele ganhou? Tá aqui, vamos lá. Marcão disputou 9 bolas divididas, ganhou 2. 2 de 9, um volante naquela força física. Olha... Me surpreende muito. Será que não tá faltando algo a mais no Goiás? Será que a montagem do elenco foi bem feita? Será que esses anos todos o Goiás vem colecionando esses números que eu trouxe aqui? É à toa? Ou é a tradição? Não, a camisa vai ganhar o Campeonato Goiano. A camisa vai ganhar do Paysandu, 38 mil pessoas no estádio. Não é assim não, o futebol moderno mudou. Tem que pregar respeito pelo Paysandu. Parabéns, o time do Paysandu foi bonita a festa. Ah, o Goiás dominou o jogo, como o Mancini disse. O próprio Jean acabou de falar. O Goiás, se tivesse feito a oportunidade, bola na trave, feito ali, feito aqui, mas o futebol é isso. 2 anos atrás, se eu não me engano, o Paysandu veio aqui e fez exatamente com o Vila Nova. O Vila teve chance, uma bola parada, definiu o jogo. O futebol é essas nuances. Hoje em dia você tem que pregar respeito pro maior campeão da Copa Verde, merecidamente foi o Paysandu.